vivos precisam dos seres não vivos. Entenderam? Os seres vivos precisam dos seres não vivos. Eu até organizei aqui direitinho. Então, fatores do ambiente é a mesma coisa de fatores não vivos. É a mesma coisa. Como assim, tia? Fatores do ambiente, o nome já diz tudo. O que é ambiente? É o que está ao nosso redor. Então, o ar que a gente respira é um fator do ambiente. E ele é um fator não vivo, é a mesma coisa. É do ambiente, faz parte do ambiente, e ele não tem vida. Mas nós precisamos dele para ter vida, entendeu? Então, seres vivos precisam dos seres não vivos para ter vida. Vamos falar alguns seres não vivos aqui? Olha só, decore esse nome aí, os fatores do ambiente, que é a mesma coisa de fatores não vivos. Vamos ver alguns exemplos? Esses aqui são exemplos de fatores não vivos, de fatores do ambiente. Então, a luz do sol. A gente precisa da luz do sol, gente. Já pensou se não tivesse a luz do sol? Se não tivesse o calor do sol, a luz do sol, a gente ia morrer congelado, né? A gente precisa para viver desse ser não vivo. Ele não tem vida, mas a gente precisa para viver. Tanto da luz do sol, quanto do calor, do calor, certo? Porque senão a gente morre congelado. A gente precisa do solo para plantar, né? Do solo, a gente precisa do ar para respirar. Aqui não tinha, eu coloquei, desenhei uma gota de água. A gente precisa da água, quem não vive muito tempo sem água, não, a gente desidrata e morre. E das rochas, né? Das rochas, então, olha só, luz do sol, rochas, solo, calor, ar e água são fatores não vivos. São fatores do ambiente, são fatores não vivos, mas que são totalmente necessários para a vida dos seres vivos, senão a gente morre, tá? Então, os seres vivos precisam ou não precisam dos seres não vivos? Precisamos sim dos fatores não vivos, tá? Agora, gente, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Tem uma palavrinha linda que eu sou apaixonada. Essa palavrinha aqui, que eu não vou mostrar agora. Desde pequena eu sempre tive dúvida. Eu falei, gente, que palavra é essa? Eu sempre fiquei, que bonitinha essa palavra. Não sei porque eu sempre gostei dessa palavra desde pequena. Eu sempre achei estranha. Sempre quis saber o que é. Eu sempre achei muito difícil. E não é difícil de entender. Toda vez que meus professores explicavam quando eu era menor, eu falava, gente, não entendi nada. O que é isso? Que palavra difícil, não sei o que é isso. Mas resumindo, é o seguinte. Não tem os seres vivos, os bichinhos, as plantas e nós, os seres vivos. A gente não precisa dos seres não vivos. A gente não precisa da água, a gente não precisa do sol, do ar. A gente precisa, né? Essa mistura, olha só, os seres vivos dependem uns dos outros e também dos fatores não vivos. Então, essa dependência, essa necessidade do ser vivo, essa necessidade do ser vivo em relação ao ser não vivo, a gente precisar do ser não vivo para viver, essa dependência um do outro, assim, essa necessidade um do outro, se chama ecossistema. Esse nome aqui que eu sempre achei estranho quando eu era pequena, ecossistema. O ecossistema nada mais é do que essa dependência, essa necessidade. A gente precisa, os seres vivos precisam dos seres não vivos e acabou. A gente precisa dele para viver. E os seres não vivos a gente acaba utilizando, né? Enfim, um precisa do outro, certo? Então, olha só, é um conjunto de relações. A água, sim, é outra coisa interessante. Os seres não vivos, eles mudam, tá? Eles também são diferentes um do outro. Só que não igual aos seres humanos, antes que eu me esqueça, isso é importante. Por exemplo, a água. Tem a água doce e tem a água salgada. As rochas, tem rochas enormes e tem rochas pequenas. O solo, tem solos bem avermelhados e tem solos mais clarinhos. Eles mudam, mas não chega a ser com a diversidade de um ser humano ou de animais, dos seres vivos, que as plantas têm, meu Deus, milhares de plantas diferentes, né? E seres humanos têm milhares de seres humanos diferentes, do cabelo de um jeito, o corpo de outro jeito, o olho de outro jeito. Já a água, por exemplo, a água pode ser doce ou salgada, poluída ou limpa. Então, assim, a diferença, a diversidade dentro dos fatores do ambiente, a diversidade dentro dos seres não vivos é pequena, a mudança é pequena, tá? Então, o ecossistema é isso, gente, não é nada difícil, como eu pensava quando eu era pequena. O ecossistema é só isso, é o ser vivo precisar do ser não vivo para viver, essa dependência um do outro. A gente precisa deles, tá? E o solo também fica mais bonito quando a gente planta, o solo tá lá, aquele solo lá sem fazer nada. Quando a gente planta e cresce aquelas vegetações, aquelas hortas, também fica maravilhoso. Então, essa dependência um do outro, essa relação, quer dizer, né, essa relação do ser vivo com o ser não vivo se chama ecossistema.